Meus amores, começando o nosso consultório de família, sejam todos muito bem-vindos por aqui. Vamos conversar sobre casamento e recasamento, divórcio. O que será que, à luz da Bíblia, nós devemos entender sobre, aprender sobre? Fica com a gente nessa conversa, espero ser de interesse para você considerar aquilo que foi criado quando não havia pecado, quando não havia discórdia, quando estávamos em paz no Éden. Nossos primeiros pais foram criados e casados por Deus. Tempos depois, você conhece um tanto da história e surge o divórcio e disse Jesus que é por causa da dureza do nosso coração. Como entender, então, casamento, divórcio e recasamento? O que diz a Bíblia? Fica comigo, fica com a gente. O consultório é para tratar daquilo que é de interesse seu, da sua família. Eu espero que hoje, mais uma vez, também responda a algumas das suas perguntas, das suas inquietações. E quando nós não sabemos, por conta de ouvir tantas vozes nos dias de hoje, o melhor lugar para voltarmos e ficarmos, permanecermos, é na palavra de Deus. E para conversar sobre casamento, divórcio, recasamento, eu recebo hoje meu amigo Robson Aleixo. Pastor Robson, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Muito bom estar aqui de novo. Obrigada. Muito bom e falando desse assunto que é super importante e atual, né? E a gente que é colega de apresentação também do Entre Família, nós repercutimos esse assunto por lá dia desses e eu pensei, depois de também fazermos uma live juntos sobre o assunto, a repercussão, a busca de entender melhor sobre casamento tão grande que eu disse, vamos ao consultório, vamos conversar com o pessoal que está lá sempre atento a gente. Pastor, qual foi a intenção de Deus? Obviamente que é uma pergunta exagerada do ponto de vista que somos criaturas, estamos falando do Criador, mas pelo que ele revela na palavra que é dele, qual teria sido a intenção de Deus ao criar casamento? O que o casamento revela sobre Deus? Uau! Não estou tentando entender onde está o exagero, né? Deus criou o casamento quando criou o ser humano. No primeiro capítulo da Bíblia, ele tem uma declaração sobre o homem, façamos o homem à nossa imagem. Então, quando ele fala, antes mesmo dele tocar naquele boneco de barro, ele já disse o que ele iria fazer. E ele disse, façamos a nossa. Portanto, ele já disse que faria um homem plural e uno. Ele já disse isso. Então, quando ele cria Adão, no processo de criação, ele já cria Adão e Eva e cria o casamento antes do sábado. Portanto, naquela semana de 6 dias, o homem, a mulher e o casamento já estão contemplados. É muito importante pensar isso, né? Porque Deus não foi criando e dando função. Deus estabelece um propósito e cria. Isso é o processo que ele faz para todas as coisas. Ele fala, qual é o propósito? Ele cria, separa e declara para aquilo que ele serve. E muitas vezes as pessoas perguntam assim, qual que é o meu propósito? Existência e propósito não se separam. Há um propósito, portanto, há existência, né? Então, respondendo a sua pergunta de maneira sintética, qual é a intenção de Deus ao criar o ser humano e criar o casamento? Glorificá-lo. Ele quis se demonstrar, ele quis que ele fosse mais conhecido por todos os seres. E a maneira como ele achou, na sua genialidade, de que o ser humano que ele seria conhecido por meio do ser humano, é fazer do ser humano na mesma estrutura como ele se representa. Será que em algum momento, ao dizer isso e ao crer assim, nós damos ao casamento um status maior de dar significado à nossa existência do que, por exemplo, nós possamos encontrar esse significado ou um significado semelhante naquele que não está casado? Ou seja, não há um status diferente para o casamento que acaba por, em alguma situação, rebaixar aquele que não está casado, por exemplo? Muito boa pergunta. A gente tem que entender toda a realidade a partir de 3 colunas fundamentais. A criação, a queda e a redenção. Qualquer coisa que a gente vai falar, nós vamos ter que falar a partir dessa perspectiva. Não conseguimos compreender nada e não conseguimos ter um posicionamento correto sem pensar que nós somos seres criados. Por exemplo, a gente não entende a dimensão do pecado se não compreendermos o que fomos e o que Deus queria de nós. Nós não entendemos por que as coisas acontecem, não entendemos que pecamos, mas também neste caminho há um plano e um processo de redenção contínuo. Essas 3 coisas devem ser aplicadas quando se pensa em casamento também. Então, se a gente for pensar, a célula base, o núcleo fundamental da humanidade é Adão e Eva, portanto, um homem e uma mulher
casados. Esse é o núcleo fundamental da humanidade. Não há absolutamente nenhuma existência humana que não partiu da união carnal entre dois seres humanos. Não tem como. Esses seres humanos podiam não estar casados civilmente, mas houve uma união de eles se tornaram uma só carne para que alguém nascesse. Portanto, uma pessoa não casada não vive no status de humanidade inferior, mas ela só existe porque esse status de humanidade chamado casamento aconteceu. Portanto, é deste ponto do casamento para todos os outros é que existe a humanidade. O que é mais parecido, e eu creio que Deus, a gente pode falar isso com segurança, porque Deus fala isso várias vezes, é que quando Ele cria a igreja como sociedade, como comunidade, na mesma estrutura. E até eu uso os mesmos exemplos, que a igreja é casada com Cristo, a igreja se torna um, quando o Espírito Santo está nela e ela tem diferenças que se unem complementariamente. E Deus disse que se eles se separarem, ele não é visto. É a mesma estrutura, as mesmas frases, os mesmos mandamentos. Verdade. Bom, acho importante lançar essa pergunta para que você aí de casa que está solteiro não pense que não está no plano de Deus, mas acontece que no percurso da nossa existência algum acidente maior se deu e nós podemos considerar que o que Deus disse inicialmente, não é bom que o homem esteja só, de fato, não é bom que hoje estejamos muitas vezes lidando com a solidão como lidamos, mas isso não te torna menor aos cuidados de Deus, ao olhar de Deus. Mas é nosso interesse hoje voltar-nos para considerar maiormente o casamento como plano de Deus, para que nós existamos, né? Para que estejamos aqui. Mas o casamento, ele tem sido cada vez mais considerado, quem sabe, só uma união civil ou estar por estar, uma união estável, como dizem, mas é importante a gente resgatar a história do casamento. Eu acho bonito quando você faz a gente pensar quando Deus cria o homem, ele diz a nossa imagem e cria dois, né? E cria dois. Isso é bonito demais considerar como Deus trabalha essa criação e dá a esse casal também algo que é lindo, né? A sexualidade vem junto, a intimidade vem junto do casal. Ou seja, Deus pensa num todo que é de uma graça e de uma bondade tão grande. Eu vou começar dizendo uma coisa que a gente conversou nessa última sua pergunta, que eu acho muito importante. Muitas vezes se fala que a solteirice é uma incompletude. Jesus era solteiro. Eu não tenho exemplo melhor do que esse para dar. Mas em que sentido Jesus, como solteiro, é um ser humano completo? Porque ele é unido ao Pai. Então, a união de Jesus com o Pai, ela é o exemplo para a criação lá em Gênesis. Façamos a nossa imagem. E ele diz, como nós somos um, que eles sejam um também. Então, nesse sentido, o casamento é um reflexo disso. Uma outra coisa muito importante dentro disso é que Deus é uma heterorrealidade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, conforme compreendemos, são personalidades distintas. E nós não os vemos na Bíblia fazendo a mesma coisa, embora eles sejam plenamente divinos, todos os três. Mas, por exemplo, se a gente for pensar no processo da oração. A oração, você está conversando aqui e o Espírito Santo está tirando coisas do seu coração, te ajudando a orar, nos assiste sobremaneira. Mas essa oração não chegará até o trono se não for pela intercessão de Jesus. Portanto, quando eu falo Pai Nosso que estás nos céus, ninguém vem ao Pai senão por mim. E é Jesus que está falando lá e é dirigido ao Pai que está respondendo a oração. Lá em Romanos, Paulo usa uma palavra lá, que ele diz assim, todas as coisas cooperam, e numa tradução um pouquinho mais antiga está a palavra juntamente, ou seja, sinergei. De onde vem a nossa expressão sinergia? Eles trabalham sinergicamente. Assim, a essa imagem, ele nos criou. Nós trabalhamos sinergicamente. Deus deu um útero para Eva que não deu para Adão. Ao mesmo tempo, ele deu coisas para Adão que não deu em Eva. Mas aí Adão é mais completo, menos completo? Nada disso. Adão e Eva são um. E quando eles se tornam um, todos os dons e todas as habilidades e todas as características se fundem nessa complementariedade. Deus quis que ele fosse visto, isso deve ser repetido muitas vezes. E aí a gente tem que entender uma coisa, a glória de Deus é inegociável. O ser humano pode até em algumas coisas tocar, atingir, estragar, mas Deus fala, não brinque com a minha glória.
porque é da glória de Deus que depende a segurança do universo. A glória de Deus é a manifestação do seu amor. A glória de Deus é a manifestação da sua bondade. Quando eu, como representante de Deus, para glorificá-lo, começo a demonstrar uma coisa que ele não é, é inevitável que eu gere insegurança e gere tristeza e gere alguma coisa ruim em quem está contemplando-me e não está contemplando a Deus. E toda vez que alguém faz alguma coisa que Deus fala, não, 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 você não está me demonstrando, ele interfere radicalmente. Um exemplo. Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, fala, rocha, você já feriu uma vez. Deus queria se demonstrar. Quando Moisés fere em vez de falar, ele mandou para o mundo um recado de um Deus que não existe. E Deus interferiu imediatamente para salvar Moisés e o povo. Ele aplica uma lição para corrigir o equívoco de Moisés. Isso é real para todos nós, é real para a igreja, é real para o povo, é real para o casamento. Uau! Casamento, então, ele, tanto quanto nós fomos criados para a glória de Deus, casamento deva glorificar a Deus. Mas a realidade é dura. Saímos da criação, existe a queda. Exatamente. Existe a queda. Sai da criação e a gente logo a seguir encontra a queda. E há muitos casamentos quedados, há muitos casamentos que machucam, que destroem a dignidade humana, inclusive. E, portanto, é necessário que a gente considere que não é somente dois estarem juntos civilmente ou debaixo do mesmo teto que nós vamos chamar de casamento para a glória de Deus. Nós vamos considerar que, para que isso se dê para a glória de Deus, os casados, o casal, a família, precisam viver à altura do que Deus entregou para que nós fôssemos, né? Um para o outro, uma resposta de amor. Mas a gente nem sei se a gente sabe amar, Aleixo. Eu nem sei se a gente considera mais saber o que amar, especialmente nós de um tempo, de uma cultura que conhecemos o amor novelesco, o amor hollywoodiano, o amor que se der certo, esfriou, acabou, não deu certo, incompatibilidade de gênio, enfim. E o que dizer de amor quando nós caímos e saímos desse status de casamento pleno como foi dos nossos primeiros pais no Éden? Qual era a lei que Adão conhecia? Não há em Gênesis 1 e 2 nenhuma menção a assassinatos. Não há menção a adultério, não há menção a furto, não há menção a idolatria. Adão amava o Senhor e amava Eva. Ele amava ao Senhor sobre todas as coisas e amava a Eva como amava a si mesmo. Isso era natural, embora isso não fosse autogerado. O amor nunca foi autogerado. O amor, ele é proveniente de Deus. Mas não havia nenhuma separação, nenhuma ruptura, nenhum confronto de naturezas entre Adão e Deus, entre Eva e Deus. Da mesma maneira, eu posso perguntar qual é a lei que os seres, anjos não caídos conhecem. Eles não conhecem a lei baseada em não faça. Eles conhecem a lei baseada em faça. Ame a Deus e ame o próximo. O amor está para eles se desdobra tão naturalmente como qualquer outra coisa na natureza deles. A partir do momento que essa natureza foi maculada pelo pecado, a inclinação não é mais para amar. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Portanto, se eu estou separado de Deus, eu estou separado da fonte do amor. O amor não surge naturalmente. A gente fala muitas vezes, amar é muito difícil. Não, a Bíblia nunca disse que amar é difícil. A Bíblia diz que amar é impossível. Impossível. O amor é um fenômeno sobrenatural. Quando eu falo sobrenatural, é muito acima do natural. Mas o fruto do Espírito é amor. Quando Jesus soprou em Adão o Espírito de vida, é o Espírito Santo que ocupa Adão pelo lado de dentro. Jesus, quando disse em João 17, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, o amor que eu devo ter pela minha esposa é o amor de Deus por ela, passando por mim. O amor que eu tenho pelos meus amigos é o amor de Deus por eles, passando por mim. O amor que eu devo ter com a natureza, com o seu cachorrinho, é o amor de Deus por ele, passando por mim. Se eu me desligar de Deus, esse amor fica bloqueado. Então, o amor de Deus por eles não vai ser manifestado por mim. Vai ser manifestado pelos outros canais que permanecem abertos. Quando Adão peca, ele bloqueia o canal. Tanto é que é tão real. Ele come o fruto pensando na vida de Eva, e assim que a vida de Eva está diante da execução da morte dela, ele fala, foi ela. Ou seja, ele se desligou da fonte e vira um monte de acusação.
Então, nesse sentido, vai entrar uma coisa depois do pecado, que é a incapacidade de ser perfeito amando, e o pecado vai entrar agora com uma lei conhecida no não, porque há a morte. Então, há um não matarás. E há uma natureza egoísta agora, então vai entrar o não adulterarás. Quando entrou essa lei que agora eu conheço o pecado e eu tenho que entender como que o amor vai se dar e como que eu vou diagnosticar a ausência de amor, é que a gente vai ter que discutir a realidade da nossa vida, do nosso casamento. Por exemplo, quando Deus disse assim, agora você vai morrer, a gente já vai entender que vai ter gente que vai ter casamento anulado. Simples assim. Não tinha morte. Agora tem morte, portanto vai ter novo casamento. Isso é, alguém morre antes. Não tinha pecado, agora tem pecado. Então vai ter anulação de casamento também. Isso é o pecado que trouxe. Portanto, todo casamento, dentro do Éden até o nosso, ele é sobrenatural. Sem sobrenaturalidade, nós somos completamente incapazes, não só de nos manter casados, mas de cumprir o propósito dele, que é glorificar Deus. Ninguém glorifica Deus longe de Deus. Mas acontece que a gente muitas vezes traz para si somente a manutenção do casamento. Por exemplo, o que mais se fala quando o assunto é casamento é sobre como ser romântico. O romantismo sustenta casamento? Eu creio que faz parte. Faz o casamento ser gostoso. Não é? A convivência ser agradável. E a gente vai falar de felicidade, é preciso falar de felicidade. Porque você vai dizer assim, né, como já disse, é sobrenatural. E, de fato, a gente precisa do fruto do Espírito. Então, nós estamos trabalhando segundo a teologia, nós estamos trabalhando até a filosofia do ponto de vista de quão rico é pensar profundamente sobre o significado dele. Mas quando a gente vem para a segunda-feira, quando a gente chega numa terça-feira, a vida e suas demandas, conta para pagar, os famosos boletos, enfim, as dificuldades todas, chega uma hora que a gente fica meio tonto na vida e diz assim, peraí, esse casamento não está me fazendo bem, não está me fazendo feliz. E aí a tal da felicidade nos relacionamentos, como é que ela se sustenta frente a estarmos numa relação que é impossível de se sustentar com estas coisas comuns? A felicidade também é impossível. Eu gosto de dizer, ela é meio arriscado dizer, mas eu estou falando com pessoas maduras, eu vou dizer. Existiam 2 seres humanos plenamente felizes, sem nenhuma partícula de infelicidade. Adão e Eva. Depois disso, ninguém mais foi plenamente feliz. Essa felicidade que a gente fala, a gente nunca viveu ela. Sempre está alguma coisa que nos torne felizes. Você está ali, está tudo certo, mas seu dente está doendo. Está ali, está tudo certo, você está sentindo falta de alguém. Agora, vamos pensar, esse contentamento pleno não é só uma questão da terra. Nós passamos a ter uma visão de um Deus que se entristece depois do pecado. Ou seja, o pecado, ele irradia a infelicidade para o universo inteiro. Porque até os anjos começaram a ter sentimentos e perceber coisas que eles nunca tinham visto. Eles começaram a ver as nossas mortes, as nossas tristezas. Portanto, essa felicidade só é alcançada com redenção total. Mas o que Deus nos promete, e isso é muito importante para qualquer casamento, é contentamento. Ele nos completa. E contentamento é o oposto da idolatria. Nós vivemos em um mundo onde a idolatria é uma força importante e sempre presente. Não é à toa que ele é o assunto mais falado por Deus. Ele emoldurou os mandamentos a partir da idolatria. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O último mandamento é não cobiçarás. E o Novo Testamento comenta, porque a cobiça é idolatria. Não existe idolatria sem cobiça. Ele emoldurou. Quando você pega Israel, Deus vai agir e o maior inimigo de Israel é a idolatria. E Jesus falou de idolatria mais que falou de muitos outros assuntos. A idolatria gera descontentamento e o descontentamento gera idolatria. Um coração satisfeito em Jesus é um coração blindado. Uma pessoa satisfeita com as posses não rouba. Uma pessoa satisfeita com seu matrimônio não adultera. Uma pessoa satisfeita com tudo que tem não cobiça. Uma pessoa grata e satisfeita, ela não comete os pecados que estão lá. Davi, ele estava insatisfeito, descontente. E o descontentamento dele jogou ele da sacada lá para baixo. Sansão é uma pessoa 100% satisfeita. Ele passa o tempo todo insatisfeito, não tem nada que completa Sansão.
E a gente pode dizer que Lúcifer estava insatisfeito com a posição elevada que ele ocupava. Ele achou que só se satisfaria se ele tivesse sentado no trono do Onipotente. A insatisfação, ela é uma tragédia em relativo ao pecado. Quando a satisfação acontece, eu consigo enfrentar as infelicidades. O combate à infelicidade não é a alegria, é a satisfação. Nós, satisfeitos, podemos até enfrentar um luto, porque o que está faltando para a gente é aquele elemento da vida. Agora, um coração insatisfeito, está faltando tudo, ele vai procurar saciar essa coisa insaciável com todas as coisas. E a gente passa a ser um devorador de relacionamentos. Eu acho muito importante que a gente diga isso. Eu falo assim, se alguém chegou para você e falou assim, eu te amo, a minha vida não é nada sem você, eu preciso de você, se prepare para ser devorado, para ser consumido. Deus nunca fala assim do seu amor. Ele fala assim, eu te amo e eu não preciso de você. É completamente diferente, ou seja, ele vem para me completar e não vem para se completar comigo. Essa relação, eu te amo, eu preciso de você, isso é o ídolo que fala. Os ídolos sempre falam isso. Eu preciso apaziguar a minha ira, eu preciso de você com as suas ofertas, eu preciso de você com tudo. E a nossa relação matrimonial tem que ser exatamente isso. Eu te amo, você me completa, você me dá muita alegria, mas eu estou aqui por sua causa e não por minha. É radical, é pesado, mas essa complementariedade precisa de Cristo na satisfação, porque senão a gente devora um ao outro. E como é que a gente se satisfaz em Cristo? Produção, nós temos quanto tempo para eu não deixar essa pergunta com... Então, acho que dá tempo de ele responder, mas deixa eu lembrar a você antes disso, porque eu quero levar isso a uma compreensão mais ampla. Como é que a gente se satisfaz em Deus? Como é que a gente se satisfaz nessa plenitude de que a gente seja fonte, não seja parasita na expectativa de que o outro me corresponda, de que o outro me entenda? Porque você bem sabe, nas relações tem aquilo de depender do outro de tal maneira que é uma patologia, né? A dependência, a codependência afetiva, relações tóxicas, doentias, quando um está completamente destruído na relação e não consegue dali sair. E ainda vamos falar sobre divórcio e novo casamento. Se der tempo, senão a gente faz um segundo momento, porque é muito importante a gente considerar as coisas que estão sendo ditas aqui sobre o casamento, enquanto ideia de Deus, e a permanência nesse casamento, o estar nesse casamento em completude, mas completos em quem? De que maneira? Deixa eu lembrar para você a revista Mente Feliz. Tem muita gente aí do outro lado, eu sei. Talvez seja você que me ouve agora, olhando nos meus olhos. Diga para mim, sua mente está em paz? Você desfruta de saúde mental? Então, nós temos oferecido a você, a cada dia, a oportunidade de você encontrar ferramentas para lidar com as adversidades que têm adoecido a você, a ter uma compreensão maior do que é viver de modo tão sombrio, muitas vezes, de uma ansiedade extrema, de uma depressão extrema que tem tirado de você alegria, energia, vontade de viver. Vamos cuidar da nossa mente? Mente Feliz, esse manual de estudos elaborado pelo Dr. César Vasconcelos de Souza, psiquiatra. Aqui nós vamos tratar, por exemplo, sobre a cura da ansiedade. Ela é uma realidade. Como lidar com essa doença do século? E a depressão, que dizer sobre? Uma vida leve começa aqui. Você ligando para a gente agora no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Talvez você esteja doente por causa do seu casamento. Ou talvez o seu casamento não vai bem porque você está mentalmente abalado, está mentalmente infeliz, está emocionalmente infeliz. Vamos cuidar de você, vamos cuidar da sua casa, da sua família, oferecendo a revista Mente Feliz. 21 27 31 21. Esperamos a sua ligação. Como é que a gente se completa em Deus? Como é que a gente se satisfaz em Deus? Eu vou dizer primeiro um caminho que é o direto. Eu creio que você que está em casa, eu aproveito para olhar para você para falar disso. Medite um pouco nesse texto. Aliás, medite profundamente nesse texto, porque ele é fundamental para a caminhada. Eu estou com a Bíblia aberta, Darlede, em Efésios 5. E no verso 18 ele diz assim, ó, não vos embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Ele compara o estar cheio do Espírito como oposição ou como paralelo ao estar cheio de vinho. Uma pessoa que está embriagada, ela fala como não quer falar, ou diferente do que falar. Ela anda diferente do que andaria.
ela tem uma coragem que ela não teria. E ela tem uma percepção diferente das coisas. Ele fala assim, se você se encher e se embriagar, você vai ser controlado por aquilo que está dentro de você. Vai falar diferente, vai andar diferente, vai pensar diferente. Então, faça isso com o Espírito. E ele usa a expressão da embriaguez. Como uma pessoa cheia do Espírito fala de maneira que ela não falaria. Ela pede uma desculpa que não pediria, ela tem uma mansidão que não teria, ela fala num tom que ela não falaria. Uma pessoa cheia do Espírito tem uma disposição para ir onde não iria. E uma coragem que não teria. E anda de um jeito e se comporta do jeito proveniente do Espírito. Ele compara com a embriaguez, isso é maravilhoso. E aí ele fala como que você se enche, né? Enche a cara do Espírito. E ele diz assim, ó, falando entre vocês com salmos. Ou seja, as nossas conversas, elas retroalimentam as nossas dores, as nossas angústias. E fala assim, se você é crente, fala das suas crenças. Fale de Bíblia. Interessante, né? Falando entre vocês com salmos, ele vai dizer assim, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração o Senhor, dando sempre graças a Deus em tudo, a nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo isso. Se encha do Espírito e tem um coração satisfeito, grato e um espírito de louvor. Aliás, tem um programa que a gente gravou junto que fala sobre isso, que ele é mais bíblico. Uma outra coisa é uma pessoa satisfeita em Cristo ora. Ora em todas as circunstâncias e faz conhecida de Deus todas as suas ansiedades. Você pode e deve fazer terapia se isso é o caso, mas você não pode falar para o psicólogo que você não falou com Deus ainda. Mesmo porque você tem um assistente. Você deve conversar com seus amigos, mas ninguém pode ser mais íntimo do seu coração do que quem fez o seu coração. Falar e falar tudo. E a segunda e a terceira coisa são dons. Dons geram satisfação. Total. Dons geram satisfação. Se você tem o dom de fazer alguma coisa e está vivendo o exercício, a vocação do seu dom, você tem uma visão diferente de absolutamente tudo. Eu sou uma pessoa, se eu estiver triste, você me dá uma Bíblia e me chamar para pregar, minha tristeza desaparece imediatamente. É verdade, eu já vi isso. Porque é isso. Cansado, muito cansado, falar de Bíblia, opa! E quem não está vivendo isso não entende, mas é assim, por exemplo, nós vamos falar o que Deus nos deu de vocação, a gente fala. Então vamos fazer uma live 10 horas da noite. Você já viu? Eu vou terminar essa live porque eu estou exausto. Não, nem vê que hora passa. Mas eu tenho irmãos músicos, meu irmão mais velho é músico. Se der um violão para ele esquece, o mundo para. Ele se vê nisso, mas isso para qualquer coisa. Contra uma pessoa que se vê vocacionada a cozinhar, como que eles são cozinhando? É verdade. Eles se completam nisso. Tanto é que quando Pedro estava triste e ele voltou para o barco, Jesus fala, Pedro, sua vocação é outra. Você não vai sair, você só vai alimentar a sua tristeza. Sai do barco depois, quando ele entra no barco pela última vez, e vai fazer o que eu te mandei. Bom, então quando a gente fala de casamento, para casamento ser bom, para casamento ser feliz, para sermos satisfeitos no casamento, nós muitas vezes gastamos um bom tempo e tudo bem, tem o seu lugar, falar do romance, do jantar, falar de um bom sexo, falar dessas coisas que fazem parte. Mas a gente muitas vezes se esquece do que é que sustenta um casamento nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias de cara amarrada, nos dias azedos, nos dias sombrios, nas dificuldades que surgem na vida. Se não for então sustentados pelo Espírito, se não formos sustentados pela palavra, pela oração. Eu lembro que quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele fala a respeito de casamento, respondendo a perguntas feitas sobre casamento, ele menciona a oração, né? É um elemento, ele não fala da relação sexual, da intimidade do casal, tendo em vista ter filhos, não ter filhos, mas ele diz, olha, intimidade, cuidado, não se apartem, a não ser por um tempo de oração, mas voltem, que seja breve. Então é o único elemento que ele traz, mas diz, ainda assim seja breve, voltem, fiquem juntos. Olha só a grandeza que é um casamento e que a gente precise pensar mais sobre ele, biblicamente, né? Nós fazemos uma pausa, na volta, se der tempo, já nem estou mais prometendo, nós vamos falar do divórcio, recasamento, senão a gente continua falando sobre casamento, encher-se de Deus para manter-se nele. Nós já voltamos com você, até já. Amores, olha só, vamos parar um pouquinho e, em lugar de a gente
apenas contar a mesma história, que estamos doentes, que estamos em dificuldade, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso que nos tem cercado, as crianças estão adoecidas, os adultos estão adoecidos e a gente precisa dar um basta nisso, a gente precisa frear as condições possíveis e que estão sob a nossa responsabilidade, ou sob os nossos cuidados, ou dentro daquilo que a gente pode fazer para frear esse adoecimento. O que está à sua disposição? A gente começa por ter um pensamento muito bem alinhado do conhecimento que nos salva. E o conhecimento que nos salva é a palavra de Deus. E nós trabalhamos dioturnamente aqui na Novo Tempo para oferecer a você ferramentas que vêm do conhecimento que transforma, que liberta. Uma das ferramentas que nós temos oferecido a você insistentemente nos últimos dias é que eu sei que você aí de casa tem deixado, quem sabe, para depois. Depois eu ligo, depois eu peço. Será que é para mim? Sim, é para você e nem precisa pagar. É só entrar em contato com a gente e pedir a revista Mente Feliz, revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz. Vou pedir para dar um take aqui para a gente mostrar o conteúdo dela. Primeiro, uma quantidade de lições que são extremamente importantes, como, por exemplo, como lidar e como vencer os pensamentos repetitivos, autodestrutivos. Como entender a relação mente-corpo e o adoecimento que um traz sobre o outro. Na primeira lição, nós vamos falar sobre ansiedade. O que é ter traços de personalidade ansioso e o que é, de fato, ser ansioso ou estar ansioso. E olha que são temas do nosso dia a dia. Esse aqui, por exemplo, tristeza, é a lição número 2, tristeza. Não é somente um texto corrido, tem perguntas que são feitas para você, ao longo do estudo, considerar, refletir e ainda tem mais videoaulas. Olha só, aqui no cantinho, acho que você consegue ver aqui, tem isso que a gente chama de QR Code. E aí você vai direcionar a câmera do seu celular aqui, como se fosse tirar uma foto ou fazer um vídeo, e você vai ser redirecionado a um site onde o próprio César Vasconcelos de Souza, que é o médico psiquiatra, autor desse material, gravou para você uma série de aulas, cada uma delas a respeito do tema proposto. Nós vamos conversar, por exemplo, sobre perdão e também sobre o assunto perdão. Mais uma vez, você vai ter uma aula feita especialmente sobre este tema para você. Tudo isso você encontra na Escola Bíblica. Acessando esse material, eu tenho certeza, algo novo vai te acontecer. Sem contar que em cada um destes capítulos, cada uma dessas lições, contém o que diz Deus, extraído da palavra de Deus, princípios bíblicos para serem aplicados à sua vida. Então, temos psicologia, temos psiquiatria, mas temos a palavra de Deus, que é o que nos move, que é o que nos dá a certeza de que a nossa mente satisfeita em Deus é uma mente feliz, saudável, com os seus cuidados daquilo que a gente chama de autorresponsabilidade. Nesse momento, a sua responsabilidade é ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. E nós estamos aqui conversando sobre casamento, especialmente à luz da Bíblia, com o pastor Robson Aleixo. E é sempre uma conversa daquelas que a gente fica assim, tomara que o tempo não passe para a gente ouvir mais e muito mais. E estávamos falando sobre completude, num tempo em que nós nos vimos tão incompletos e não tem outra fonte a irmos a não ser Deus. Para nós falarmos sobre divórcio sem termos falado de completude, você me dizia que é um perigo, que é um risco e que, portanto, fizemos bem em nos aprofundarmos mais e devamos fazê-lo mais, conhecendo melhor sobre como ter completude em Deus, intimidade com Deus, satisfação em Deus. Quer discorrer mais ou a gente já considera o divórcio? Quando é que ele surge? É nessa incompletude? Eu diria uma coisa, você mencionou Paulo no último bloco. Paulo, quando ele aconselha a igreja de Coríntios, ele fala de casamento, mas ele não está falando de casamento como centro. Não. Ele está falando do propósito como centro. Então ele fala assim, mas é bom que fique solteiro. Mas o que ele está falando? Está falando em relação à missão. Ou seja, se você não vai dar conta da missão solteiro, então case. Se você não vai dar conta da missão casado, então... Isso é tremendamente importante, porque todas as vezes que a Bíblia vai falar de um casamento, de uma união, ela não fala que a união é um fim em si mesmo. Em nenhum momento. Ela sempre é para um outro propósito.
Ou seja, quando eu estou caminhando para este propósito, eu já estou com a metade do caminho andado. Você tira a missão e a gente tem novos casamentos, novas núpcias. Tira o propósito, a gente tem novas fases da vida, mas as fases continuam sendo incompletas. Deus nos criou para uma coisa e Deus nos une para uma coisa. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala da ruptura, a gente pode ter uma ruptura civil, uma ruptura social, uma ruptura emocional que tem estragos, mas o que a gente não pode é romper com o propósito. Isso faz uma diferença total, inclusive na maneira como a gente se recupera dos traumas da vida. É você saber e olhar e conseguir visualizar o ponto para onde você está caminhando. Você vai caminhar sozinho, você vai caminhar acompanhado, como que será esse caminho, se ele é trôpego, se ele vai ser rápido, mas a gente não pode perder o alvo, né? Olhando firmemente para o alvo. O mundo daqui até Apocalipse 21 e 22 não vai ser perfeito, vai ser cheio de tropeços, alguns terríveis, mas Deus não muda o alvo, de forma alguma. Isso é muito importante para a gente pensar em todos os recomeços da vida. Por falar em recomeço, lembro que certa vez Jesus Cristo é abordado pelos fariseus e juntamente com Jesus estavam os seus discípulos e o tema era divórcio e novo casamento. E aí, diante do que Jesus Cristo disse, olha, não era assim no princípio. Quando Deus criou homem e mulher, o que ele juntou, não separe o homem. A forma como Jesus Cristo fala sobre a permanência, a manutenção do casamento é de uma forma tão contundente que os seus discípulos chegaram a dizer assim, Senhor, então é melhor não casar. De tanta seriedade, de tanta força que Jesus pôs sobre a união, a aliança conjugal. Então, Senhor, é melhor não casar. Se é desse jeito, se tem que casar e não pode separar, se tem que casar e não pode divorciar, e olha que eram os discípulos que andavam ali já com Jesus há um tempo. E ele diz não, e ele vai falar de novo de algo sobrenatural. É porque Jesus está falando dele, não está falando da gente. Isso é tremendo, Darlene. Ele está falando dele. Façamos o homem à nossa imagem. As coisas não começaram com o homem, começou com ele, portanto, ele está falando da imagem dele. Ele fala, você não pode tratar a minha imagem de qualquer jeito. Quando eu criei vocês para viverem juntos, eu criei vocês para viver juntos, para que não apenas seus filhos me entendam. Eu criei vocês juntos para o universo me entender. Então, se você não vai fazer isso, não se trata de você. Se trata de mim. E quando Deus fala da glória, fala, minha glória eu não vou dar a outro. Isso é importante. Quando o homem fala assim, não, eu me defino. Não, você não se define. Quando o homem foi feito no 6º dia da criação. Eu gosto de fazer essa pergunta, o que foi feito antes do homem? A resposta é tudo. Tudo. Então, ele pode dar nome para as coisas, mas ele não define a função de nada, inclusive a dele. Então, quando os discípulos falam assim, ué, mas se for assim, então é melhor não casar. Ele caiu uma ficha. O casamento não foi feito por sua causa. O casamento foi feito por minha causa, porque eu quis me fazer conhecido. Aí ela volta como bênção para você e para qualquer outro. Você não pode me definir. Eu sou unido, inseparável. Por isso que eu fiz vocês assim. Agora tem umas coisas interessantes aqui, porque só tinha homem na conversa. E a conversa é sobre mulher. É muito legal, porque ele fala assim, ó, eu estou a Bíblia aberta em Marcos 10, e os aproximaram alguns fariseus e puseram à prova, é lícito o marido repudiar a sua mulher? Só tem homem. Ele respondeu, o que Moisés ordenou a vocês? Jesus colocando a pergunta do lugar correto. Ele disseram, ele permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Ele falou, mas por causa de você. E não por causa do divórcio, não foi por causa do repúdio, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deu esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, tornando os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separa o que ele ajuntou. Tem algumas coisas aqui. Primeiro, é uma compreensão de inferioridade do outro. O outro pode. Ele nem pensa, ninguém está discutindo a vontade de uma mulher. Há um intrínseco naquele pensamento a ideia de que eu posso fazer e tomar qualquer decisão e decidir o status de uma outra pessoa. É importante também dizer isso, não vou me demorar, mas é impressionante como o Evangelho ele atinge mais profundamente homens do que mulheres no sentido de transformação. Vou dar um exemplo. A mulher romana casava virgem. A mulher romana casava com o marido só.
As mulheres da Ásia Menor, elas tinham um comportamento muito parecido. E o homem da Ásia Menor esperava de uma mulher uma coisa muito parecida com o que o cristão espera. Aí me chega o evangelho e fala assim, você homem também tem que ser assim. Você homem também tem que ter uma mulher só. Você homem também tem que servir a mulher. Aí ficou radicalmente diferente. Então a gente percebe que as mulheres aqui, elas não têm um comportamento diferente do de Jesus. Mas os homens têm. E é por isso que eles estão falando. Eu falo, opa, então quer dizer que eu vou ter que tratar uma mulher igualzinha a mim? É isso que ele está perguntando. É. E você vai ter que ficar com ela o tempo todo, você vai ter que proteger ela o tempo todo, e você vai ser um com ela. Ninguém pensa em ser um com alguém que não se parece com ele. E aqui está o centro de um problemaço. Como que eu vou ser um com alguém que não é como eu? É o começo de toda a conversa. Quando você olha para um e o amor te vê, faz você ver o outro como superior, aí a vontade de ser um é muito maior. Se eu estiver andando e alguém montar e eu quiser ser encontrado num pôster, eu quero ter um pôster com alguém que eu admiro. A gente para e pede para tirar foto com quem? Ninguém para pedir e tirar foto com um morador de rua. A gente tira foto com pessoas que estão nos completando de maneira maior. Mas isso é o efeito inverso do amor. O amor é tratar os outros como superiores a si mesmos. Quando ele trata o outro como inferior a si, ele não quer ser um. Aí a dureza do coração deles, que está presente ainda, eles dizem, mas então é melhor não casar. E fica assim, ó. Então os discípulos falam, Senhor, então eu não vou fazer isso. Ele fala, É interessante, mais uma vez, esse aspecto, né? De que, assim, era uma conversa de homens e Jesus Cristo disse, olha, mas Deus fez homem e mulher. Eles Muito falam, opa, bom. quer dizer que nós somos iguais? Mais do que isso. É Você como dizer igual, assim, cadê a mulher nessa história, né? as mulheres não Ninguém- estão opinando. Não é? Maravilhoso. Pastor, mas na sequência, Jesus reforça, e eu tenho em mente o texto de Mateus 19, mas discorre essa mesma situação, quando Jesus Cristo vai dizer assim, em resposta aos discípulos ficarem tão abismados sobre o casamento ser dessa magnitude. Sobre o óbvio. Sobre o óbvio. Mas você sabe que o óbvio vai se perdendo e a gente já não enxerga mais a obviedade das O óbvio coisas. só é óbvio se você né? disser todo dia. Outro dia eu falei assim a você assim, pastor, fala as coisas óbvias, porque tem coisas óbvias que precisam ser ditas, como você diz, né? E aí Jesus vai dizer assim, olha, tem o que nasce eunuco, tem o que é feito eunuco, e tem aquele que se faz eunuco por causa do reino de Deus. E isso é só para quem lhe é dado. É sobrenatural mesmo. É porque você está esmagando os seus impulsos emocionais. Esmagando e colocando algo superior aos hormônios. É superior ao afeto, é superior ao Estado. É superior à corrente política e ideológica do momento, é superior a tudo. Uma pessoa fala assim, eu vou me fazer eunuco por causa do reino, então eu vou perder os impulsos sexuais? Não, você vai continuar, se a pessoa, se é homem, continua com testosterona, e com bastante ainda. A gente pega os meninos namorando aí, aquele cara tem 19 anos, ou seja, ele está transpirando testosterona. E por causa do reino, ele coloca a crença sobre toda a natureza. A crença sobre a opinião dos amigos, a crença sobre o ego, a crença sobre tudo. Isso não é natural. Ou Deus faz isso, ou ninguém vai fazer. É tremendamente importante a gente pensar no que Jesus está falando aqui, porque ele disse, você se faz por causa do reino, e o reino é todo assim. O reino é todo sobrenatural. Quando Jesus encontrou com Nicodemos, ele falou, Nicodemos, se você não nascer de novo, você nem vê. Ou seja, o reino não é nem percebido pela lógica. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Você não vê, você vive a vida e o reino está sendo construído ao seu redor e a gente não tem percepção. Depois ele fala, quem não nascer de novo não pode entrar. Depois ele fala, você não consegue nascer de novo. São 3 impossibilidades. Não consegue ver, não consegue entrar. Ah, então tá bom, então eu vou nascer de novo. Não, você não consegue. Eu tenho que fazer você um novo ser. E para você nascer de novo, tem que matar você. É só um morto nascer de novo. E é um processo muito importante. Mas ele não se separa de uma relação de casamento. Porque, por exemplo, vou falar do perdão. Perdão não é um exclusivo matrimonial. Perdão é perdão. Perdão é um ato sobrenatural de qualquer pessoa. Gosto de dizer, se eu fiquei magoado, chateado com o meu cônjuge, isso pode ser uma questão matrimonial. Mas se eu não consigo perdoar, não é uma questão matrimonial.
Não perdoar é uma questão espiritual, sempre será. Porque Deus disse, quem Deus disse que deveria ser perdoado? Ele falou para você perdoar o amigo, e perdoar o inimigo, e perdoar quem você conhece, e perdoar quem você não conhece. Nenhum outro ser humano vai caber fora dessas categorias. Perdão é uma questão espiritual e sobrenatural. Aqui os discípulos estão conversando e falam, Senhor, então isso aí tudo é nesse nível? Jesus falou assim, é nesse nível. É nesse nível. E Deus não abaixou a norma para a gente caber nela. Ele nos sobe para que a gente alcance a norma. Nunca o contrário. Deus nunca baixou. Ele não transforma o céu em mais carnal para agradar a minha carne. Ele me transforma em um ser espiritual para eu começar a gostar das coisas do céu. Sempre me eleva. Ele nunca abaixa o padrão. Olha só, eu vou retomar o assunto da satisfação. Porque eu lembrei daquilo que está escrito pelo salmista, Salmo 37, quando diz, agrade-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Para eu ter o casamento satisfeito, para Deus, para eu realizar-me no casamento, realizar-me na vida, para viver experiências de milagre, a equação não seria a equação em vigor. Eu creio em Deus e Deus me satisfaz naquilo que eu desejo. E você diz assim, Deus me satisfaz, Jesus me satisfaz plenamente. Fala a respeito disso. Segundo o salmista. Alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas o meu desejo no meu coração é ser famoso. Então eu vou me alegrar no Senhor e esse desejo de ser famoso vai ser insatisfeito sempre. E aí eu vou colocar a culpa no Senhor, se eu colocar isso. Alegre no Senhor, mas o desejo do meu coração é ter uma família de comercial de margarina. Aí eu vou lá buscar o Senhor, busco a Bíblia, a oração, começo a assistir culto e eu continuo insatisfeito. Ou seja, o texto está falando, alegre-te no Senhor. Qual é o desejo do seu coração? O Senhor. Se o desejo do seu coração é o Senhor, você nunca vai ficar insatisfeito. E não é só essa vez que ele está dizendo isso no texto. Ele está dizendo assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O Senhor é a justiça. Ou seja, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de Deus. Que quem tem fome e sede de Deus sempre será farto. Então, quem fala para o Espírito mais, o Espírito Santo sempre vai responder, muito mais. Então, enquanto o meu desejo é de uma coisa e o Senhor é um instrumento para alcançar o desejo, Deus vai se recusar a ser meu ídolo, porque essa é a função de um ídolo. Agora, quando meu desejo é o Senhor, eu entendo que ele fala, eu sou o caminho, mas não é um caminho para qualquer outra coisa. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, Deus é um caminho para ele. Porque quando Adão se separou de Deus, ele não se separou de um objetivo de Adão. Ele não se separou de uma perfeição, de uma alegria do próprio homem. Ele se separou do objetivo que é Deus. Qual é o ponto máximo que um ser humano pode chegar na existência? Contemplar a face do Senhor. Esse é o máximo que alguém pode dizer. Se Deus se quiser dar para a gente algo extraordinário, Ele não dará para a gente um novo mundo. Os seus servos contemplarão a sua face. Tanto é que a expressão que alguém tem ao contemplar a face do Senhor é, eu vou morrer. Tipo, não tem mais o que fazer, não tem mais para onde subir. Contemplou a face do Senhor, não tem o que fazer. Então, essa alegria no Senhor, ela é importante para a gente entender quais são as funções das coisas. Então, nossa relação entre seres humanos é sinérgica. Então, a minha relação com os meus amigos, a minha relação com as outras pessoas que têm dons na igreja, a minha relação com os meus filhos, com a minha esposa, eles têm suas funções nessa sinergia humana de a gente viver junto, um auxiliando e completando o outro. Essa é uma função. E muitas vezes a gente pede para Deus fazer isso, Ele fala, não vou fazer não. Essa função é sua. Isso aí é do seu marido, isso aqui é do seu filho, isso aqui é do seu pastor, isso não é minha. Eu criei vocês e vocês estão plenamente capacitados para isso. Mas a função da minha esposa, dos meus filhos, do meu carro, não pode cobrir uma coisa que é só de Deus. E quando essas coisas começam a ocupar o lugar errado, aí, eu insisto nessa palavra, eu me tornei um idólatra. Qual é a função do meu carro? A função do meu carro é me transportar. Qual é a função de Deus? Me dar identidade. Essa função é de Deus. Não é o meu diploma que me dá a identidade. A identidade é dada no batismo, quando Jesus ouve, este é meu filho, eu tenho alegria. É a minha identidade de filho. Qual é a função da minha esposa? Me completar e a gente ser uma só carne, demonstrar Deus para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, onde quer que a gente esteja, e a gente se completar num relacionamento amoroso. Qual é a função de Deus? Me fazer satisfeito nele.
Eu não posso dar para minha esposa uma função de Deus. E tem muita gente que está entregando para a igreja o que é Deus que faz. Porque a igreja me magoou, a igreja me traiu, a igreja me machucou e está esperando da igreja uma coisa que é de Deus. A igreja é um instrumento que tem uma função, mas ela não completa o que Deus faz. Por isso que ele falou, vinde a mim. Ele não falou, vá para a sinagoga. Só por falta de tempo, eu vou perguntar e você responde na direção que achar mais apropriada dentro desse tempo limite. Que risco. E o risco. Mas assim, então, em resumo, entendendo que o casamento tem essa grandeza, por que mesmo que se dão os divórcios, as dificuldades todas no casamento? Está faltando Deus em casa? Está faltando Deus em nós? O que acontece? O casamento é anterior ao Estado. Se a gente for pensar historicamente, quando é que o Estado moderno ou o Estado antigo começou a surgir, nós vamos buscar aí 3.500, 4.000 antes de Cristo. Exageradamente. Mas antes de haver Estado, antes de haver governo, antes de haver rei, existe casamento. Portanto, uma união civil, ela é muito posterior ao que Deus falou, quando ele disse que Deus uniu, não separe o homem. Então, a gente não pode atribuir um casamento ao Estado. Para a gente ficar bem claro que divórcio civil e o divórcio e a separação diante de Deus não é a mesma coisa. O que Deus uniu não separe o homem. Estar civilmente separado não significa não estar casado. E a gente tem que pensar muito nisso. Ou seja, é sólida. A segunda coisa é, não está faltando Deus no casamento, está faltando Deus no planeta. E o casamento é o ponto sensível onde os males do planeta acontecem. Então, há situações, por exemplo, onde as pessoas elas estão impossibilitadas de viver juntas. Mas quantas dessas você conhece por uma questão de saúde? Quantas vezes você viu um casamento onde as pessoas estão... Não é impraticável que elas vivem juntos e essa questão ela é fora do caráter. Todos os casos que eu acompanhei, quando eu tive que aconselhar alguém a proteger sua própria vida, sua integridade, estando longe da outra pessoa, foi porque a outra pessoa estava sendo usada por Satanás. Ou ela estava completamente fora daquilo, uma pessoa violenta em todos os sentidos, uma pessoa agressiva, uma pessoa que não tem, que é um compulsivo de alguma coisa. Nesses casos, portanto, é sempre então é pecado. indicado que haja uma separação, obviamente para preservar a vida. Nós não cometeríamos a loucura de dizer que alguém tem que permanecer na companhia de outro, que a ofende enquanto imagem e semelhança de Deus. Mas significa dizer que essa separação já possibilitaria um novo casamento, já que, em face de o que Deus uniu, não separe o homem, civilmente divorciados, mas diante de Deus ainda casados? Eu sei que essa pergunta, a gente precisa voltar a partir dela num outro momento, porque eu tenho aqui dois minutinhos. Mas é importante que a gente deixe claro que é preciso haver respeito à dignidade humana, que, portanto, há relacionamentos que pede que haja um afastamento para preservar a dignidade humana, mas o casamento, enquanto aliança, permanece. Sim, o casamento, ele é inquebrável. A aliança do casamento, ela só se quebra ou se anula quando há adultério, uma relação sexual ilícita fora do casamento ou morte. Fora isso, é uma aliança inquebrável. O que acontece, e muitas vezes é legítimo, é que há um rompimento com a intimidade, com o compartilhamento do espaço, com o compartilhamento de uma casa. Em algumas situações, isso não é mais real. Isso não é mais possível, mas a união entre eles, enquanto aliança, no que diz respeito às outras coisas, os outros itens do voto matrimonial, continuam intactos. Então, por exemplo, tem gente que está separado, não está mais dormindo junto, vivendo junto, não está mais se vendo, mas eles estão unidos para sempre. Portanto, Deus não vai dizer que essa separação de espaço, de intimidade é pecado. O que passa a ser pecado é se houver uma relação com uma outra pessoa enquanto aquela continua inteira. Então, isso sim a gente tem que cuidar. Aí algumas pessoas vão dizer assim, mas isso é muito. Foi exatamente o que os discípulos disseram. Se for assim, então é melhor não casar. Quem disse isso foi o autor da obra. Ele disse, do meu jeito dá certo. A gente fala, mas eu acho que eu não concordo. É por não concordarmos que estamos vivendo em um mundo mau.
Olha, nós vamos terminar esse programa neste ponto, assim, de meu Deus, mas eu tenho aqui muitas perguntas para fazer. Não é possível, vocês têm que responder as minhas perguntas. Primeiro, nós vamos dizer que continuaremos esse assunto, então, porque de fato repercute bastante, mas fica por hoje considerando o que foi dito até aqui. Foi muito importante. Eu convido você para assistir de novo e de novo. Pastor, muito obrigada. A gente se Eu encontra que em outro agradeço. momento, viu? Já vi que o encontro ficou marcado aqui já, Ficou né? marcado, sim, com Estaremos certeza. juntos. E nós voltamos e nos encontramos também no Entre Família, todos os dias à tarde, aqui na sua Novo Tempo, de segunda a sexta, a partir das 2h30 da tarde. Meus amores, obrigada pela companhia. A gente se encontra sempre. O desejo do nosso coração é que você fique bem e que encontre na palavra, na Bíblia Sagrada, respostas para as suas perguntas. Que Deus te responda ao coração. Grande abraço e até a semana que vem. Beijo!